Olá pessoal, nesse vídeo aqui vou passar uma dica muito bacana do professor Toyofumi Yamada. Quem é o professor Toyofumi Yamada? Ele é o fundador e presidente do Instituto Kyorin, que é a medicina preventiva. E só para vocês verem a importância do professor Toyofumi Yamada, sabe aqueles lutadores de sumô, aqueles, que tem 150, 200 quilos no Japão? Quando eles se aposentam, eles não podem ficar com aquele corpo todo. Então eles têm que fazer um processo de detox. Muitos deles fazem detox com o professor Toyofumi Yamada. E assim também com muitos artistas famosos do Japão fazem também tratamento com o professor Toyofumi Yamada. E é essa dica dele que eu vou passar nesse vídeo. O professor Toyofumi Yamada, no Japão, tem vários livros editados, inclusive muitos deles best-sellers. A primeira, por exemplo, ali diz: refeições que te tornam saudável a partir de suas células. Esse aqui fala a força do jejum que reaviva o cérebro. Inclusive, o Toyofumi Yamada é uma das maiores autoridades mundiais em detox por jejum intermitente, jejum total. Não é? Esse livro aqui é Método Nota 10 para ter saúde e proteger o seu corpo. Esse outro fala assim: se você não quer ficar doente, troque o óleo da sua cozinha. E qual é a dica que ele passou para nós passarmos para vocês? A dica dele é: adote e evite. O que você deve adotar no seu dia a dia e o que você deve procurar evitar no seu dia a dia. Para os japoneses, para saber o que deve adotar, é muito fácil, porque tem uma frase que resume tudo o que ele deve adotar, que se chama Magoa Yasashi, que significa em japonês, não é? Meu neto é gentil. Da onde vem essa frase? Justamente das letras que formam esses alimentos. Mame, goma, wakame, yasai, sakana, shiitake, imo e assim por diante. Mas vamos lá. Então o que você deve adotar no seu dia a dia? Primeiro, Toyofumi Yamada fala para você comer grãos integrais. É importante que seja integral, porque estando integral, ela vai manter todos os nutrientes que o alimento tem, que sejam as fibras, que sejam as vitaminas, os minerais, não é? Então todos os nutrientes importantes, elas permanecem quando você consome a forma integral e não beneficiado, refinado. O que você deve adotar é gergelim, então que são as sementes, mas não só o gergelim. Não é? Então tudo que são sementes também são muito ricos em nutrientes importantes para o nosso organismo. Então você deve adotar também sementes em geral, representado aqui pelo gergelim. Outro alimento que você deve adotar são as algas marinhas. As algas marinhas são muito ricas principalmente em minerais, em clorofila, em magnésio. Não é? Então, por exemplo, tem o wakame, né? Até aquele próprio nori. Não é? Então, algas em geral são todos muito bons para a sua saúde. Alimento que ele recomenda: bastante verduras e legumes. Além das fibras, vitaminas, minerais, não é? Tem os antioxidantes, também são muito importantes. Então, reforce na sua alimentação bastante verduras e vegetais. E para adquirir proteínas, o professor Toyofumi Yamada recomenda bastante peixe, que é sakana em japonês. Né? Os peixes, principalmente do mar. Não é? Os peixes do mar é que tem, por exemplo, ácidos graxos muito importantes, como o ômega 3, por exemplo. E cogumelos, né? Aqui ele fala shiitake, mas todos os cogumelos comestíveis são importantes para a sua saúde, inclusive fortalece muito o seu sistema imune, não é? E também tubérculos, como batata doce, inhames, que são muito ricos em minerais. Então, no seu dia a dia, procure consumir esse tipo de alimento, ou seja, adote esses alimentos. E o que nós devemos evitar no nosso dia a dia? Leites e laticínios, não é? Principalmente porque os leites e laticínios de hoje, elas são muito enriquecidos com a caseína, que é a proteína que nós não conseguimos digerir, que é altamente inflamatório, verdade? Então procure reduzir leite e laticínios. Evite gorduras trans, que é uma gordura que não existe na natureza, é uma gordura que nós produzimos, na verdade, e essa gordura trans, ela plastifica o nosso corpo, plastifica as nossas células. Então, vamos evitar os alimentos processados, ultraprocessados, que todos eles têm essa gordura trans. Evite açúcares e farinha refinado.
não é? Então elas vão fornecer somente calorias vazias, não tem nada de nutrientes importantes. Evite aditivos alimentares. Alimentos que têm muitos produtos químicos para conservar, para estabilizar, para dar cor, não é? Então, evite o máximo de aditivos alimentares. Evite também alimentos pobres em enzimas. Que são alimentos pobres em enzimas? São alimentos enlatados ou alimentos congelados. Infelizmente, elas perdem as enzimas que são muito importantes para toda a reação bioquímica no nosso corpo. Evite também o máximo de medicamentos, principalmente o antibiótico, porque antibiótico, o uso frequente dela acaba com a sua microbiota intestinal, que representa mais de 70-75% do sistema imune e toda a parte digestiva, a absorção, a produção de hormônio do seu intestino. E finalmente, evite contaminação por metais tóxicos e metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio, alumínio, que vem de diversos fatores. Pode vir pela alimentação, pode vir pela bebida, pela poluição, não é verdade? Pela contaminação. Então são coisas que nós devemos evitar. Portanto, lembre-se, no seu dia a dia, adote Magoa Yasashi e evite todos esses itens relacionados pelo professor Toifumi Yamada. Muita saúde para você.